Muito bem, seguindo para mais um vídeo aqui da nossa playlist falando sobre a nossa questão desse processo da recuperação da saúde, de uma cirurgia que eu tenho passado, de um problema de saúde sobre a questão da retirada do estômago e do esôfago. Você que vai assistir esse vídeo agora, fique ligado com a gente porque eu tenho bastante informações voltado às complicações, aos problemas, aos sintomas das cirurgias e nas cirurgias que eu tive, que eu passei quando em outubro do ano passado tive que ir para o hospital, certo? Então também é importante que você sabe que nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas imagens que vai mostrar um pouco de cirurgia, não tem imagem de sangue assim, mas da cirurgia, no sentido dos pontos da barriga, do pescoço. São imagens que às vezes não seria tão ideal para estar mostrando para crianças, talvez. Só fazendo esse pequeno reforço, beleza? E também assim, gente, vou contar para vocês que muitas das coisas que eu vou apresentar nesse vídeo são coisas que não é recomendações médicas, certo? Então, são algumas coisas de experiência que eu tive que não é legal em muitas delas a gente replicar. Só estou colocando como um alerta para quem às vezes vier a sofrer com uma situação parecida, não cometer possíveis vacilos que nem eu cometi. Eu espero contribuir bastante, tem várias informações legais aqui nesse vídeo. E eu vou contar mais para o final aí algumas orientações de experiência própria que eu passei na pele, em tudo no corpo, vamos dizer assim, de modo geral. E que acredito ser muito válido para a vida da gente, alguns detalhes que fazem a diferença, certo? Então, como eu estava falando em vídeos anteriores, esse é mais um vídeo da nossa playlist voltado sobre essa questão de estar vivendo sem estômago e sem esôfago. Sem muitas delongas, espero que seja um vídeo rápido, curto, com bastante informações. E não esqueça de curtir caso esteja assistindo. Eu espero que de alguma forma ou de outra venha estar ajudando a pessoas que porventura venham sofrer isso também, a terem menos problemas. Então, como dito, em 18 de outubro do ano passado, em 19 de outubro do ano passado, aliás, eu tive que passar por uma cirurgia de retirada total do estômago e mais ou menos 95% do esôfago, num hospital universitário aqui da UniOeste de Cascavel, estado do Paraná. Foi um processo bem delicado, bastante agressivo, foi uma cirurgia de grande risco. Como você já deve estar sabendo, foi um problema ímpar, bem difícil dos médicos terem passado por outro parecido. Eles mesmos falaram que o meu caso não estava na literatura, várias vezes falaram isso. Então, eu estou muito grato por estar aqui gravando esse vídeo falando sobre essa situação. Então, quando eu entrei no hospital, no dia 19 de outubro, como você está vendo na imagem a seguir, eles deram um termo para a gente assinar. Eu acredito que isso é meio geral, para a gente falar que a gente está ciente dos riscos da cirurgia e que a gente teria que assinar esse documento. E aí eu fui para a cirurgia. Quando eu fui para a cirurgia, era umas 8. Eu não me lembro bem que hora que era, mas eu fui para a cirurgia e a cirurgia aconteceu logo após um exame de endoscopia que eu tive que fazer. A mesma anestesia da endoscopia já fizeram a cirurgia. E após a cirurgia, que não foi muito rápida, foi um pouco demorada, eu já saí, que nem diz o Itália, assim que me acordei, eu saí se bobeando, falando algumas besteiras, que nem nesse vídeo que você vai ver aí. Ô povo, falta só a velha barriga agora. Meu Deus do céu. Tamo bom, bonito e barato. Deu tudo certo, viu? E daí, eu só sei que nesse intervalo de tempo de mais ou menos um mês, mais ou menos, que eu fiquei, esse primeiro mês que eu fiquei no hospital, do total de todo o tempo que eu fiquei no hospital, deu 57 dias. No intervalo de um mês eu passei por 3 cirurgias. Por isso o título desse vídeo é a cirurgia e suas complicações. Passei por 3 cirurgias e todas elas foram, claro que a principal foi essa do dia 19 de outubro, com a retirada total do estômago e 95% do esôfago. Como é que eu posso dizer assim? Elas todas foram ocasionadas
não por erros médicos, tenho quase certeza disso, mas sim por um quadro de saúde complicado que eu estava passando naquele momento. E uma das cirurgias que eu tive que fazer foi por causa que a sonda que foi colocada para mim me alimentar, ela desconectou do meu intestino, e toda a alimentação que era injetada em mim através dessa sonda, ela vazava pelo meu corpo. E aí saía como se fosse uma diarreia, vamos dizer assim, pelos pontos da minha barriga. Então isso foi motivo para uma outra cirurgia, alguns dias depois que eu já tinha feito a cirurgia principal. E a terceira cirurgia foi para mim retirar a sonda que eu estava no nariz. Como vocês viram no vídeo anterior que eu estava falando ali, eu estava com uma sonda no nariz, e essa sonda não estava retirando a minha saliva que ficava depositada no pequeno pedacinho de esôfago que tinha aqui, e eles tiveram que fazer a cirurgia no meu pescoço, que até agora estou com a fenda aqui assim no pescoço. Então essa foi a terceira cirurgia. E essa cirurgia eles colocaram um dreno, como estão vendo na imagem aí, colocaram um dreno para ajudar a tirar a saliva que eu tinha. Até então eu não conseguia, eu não podia beber água, não podia beber nada, por causa que aquela sonda que estava pelo meu nariz não estava sendo suficiente assim para retirar o líquido, estava acumulado, não estava funcionando. Aí fizeram essa fenda no meu pescoço, aí eu consegui tomar água, vamos dizer assim, umedecer a boca de verdade, e aí melhorou muito. Aquele negócio do meu nariz estava me incomodando demais, estava me machucando, estava ameaçando, cozinhando tudo. E daí com essa bolsa de colostomia no pescoço, que é um outro fato inédito basicamente, muito raro as pessoas que passaram por um problema de saúde que tem uma bolsa de colostomia no pescoço. Muito difícil, né? Então tá. Com esse processo da bolsa no pescoço, as coisas melhoraram bastante. E nesse intervalo de tempo, que foi melhorando devagarzinho, o hospital, com a introdução da dieta, eu fui devagarzinho tendo uma aceitação muito leve mesmo, até que parou os vazamentos da minha barriga, que estava vazando a alimentação para fora. E então, até então eu estava me alimentando só pelo pescoço, numa veia no pescoço que eles colocavam por aqui, quando não era nas mãos, para mim estar conseguindo sobreviver nesse intervalo de tempo. E como vocês estão vendo nas imagens, vocês observam que os pontos da minha cirurgia eles foram bastante agressivos, vamos dizer assim, grande. E por azar, eu ainda peguei uma bactéria hospitalar que não deixava os pontos cicatrizarem, não grudava. Então eu fiquei para mais de 3 meses com os pontos que não grudavam. E aí aconteceu um processo que eles chamavam de cicatrização reversa. Me parece que é esse nome, que é quando a cirurgia com a cicatrização vem de dentro para fora. Os pontos que eu tinha, eles não se fechavam, não se conectavam. Essa bactéria, ela não deixava os pontos grudar. Então a cicatriz teve que vir fechando de dentro para fora. Então isso fez com que eu sofresse ainda mais. Mas enquanto estava no hospital, uma das coisas que me ajudou muito, e acredito que vai ajudar muitas outras pessoas também, a gente estava psicologicamente preparado para as coisas que estão acontecendo com a gente. E uma das coisas que me ajudou muito, foi a visita dos familiares meus, direto me acompanhando, no sentido, quando tinha os horários de visita, tanto de manhã quanto de tarde, tinha gente para me visitar. Graças a Deus, meu pessoal não me abandonaram em nenhum momento. Vários, eu não vou colocar imagens aqui, até porque no hospital era importante registrar isso. No hospital era proibido, eles não deixavam usar celular, mas mesmo assim a gente burlou e a gente tirou muitas imagens. Então assim, vários amigos, não vou colocar as imagens deles aqui, mas vários mesmos foram me visitar, dar o apoio, conversar com a gente, então isso ajudou demais. Alguns foram me cuidar lá, que eu quero agradecer muito, os que foram ajudar, fora os diretamente da minha família, me cuidar no hospital. Isso principalmente quando estava no quarto, né, porque na UTI eles não deixavam a pessoa ficar, né, me acompanhando. E eles me cuidaram muito bem, e acredito que é para todo mundo do hospital, por mais que seja um hospital público, gente, valorizem o SUS, tem que cuidar. A gente reclama bastante,
Tem muitos problemas? Tem. Então tenho muito a agradecer por ter passado por esse período e tá hoje contando essas histórias. Então assim também, olha, enquanto eu estava na UTI, a gente sofreu bastante e todo mundo, eu acho que passa por uma cirurgia agressiva assim, sofre. Porém, algumas coisas que eu acho importante ser destacado aqui, que assim, gente, ó, enquanto eles fizeram a cirurgia, logo um tempo depois, eles estavam primeiro banho na cama e tal, no leito, e logo eles me colocaram a tomar banho no chuveiro, me perguntaram se eu queria tomar banho no chuveiro, eu disse que queria e tal, e eu naquela ansiedade de querer sair da cama, de querer despertar, eu não estava sentindo dores e nada, anestesiado de tudo, eu falei que queria tomar banho sozinho. E aí, gente, um problema sério. É a gente muito aérea, assim, muito fora, meio fora da casinha, no sentido dos medicamentos, de estar ali isolado, no sentido de... E eu me esforcei um pouco no banheiro, tomei banho sozinho. Eu lembro que eu estava tomando banho e enquanto estava vazando aquele negócio da minha barriga, que era a alimentação que estava com a sonda descolada, eu em pé no banheiro, teve um dia desse que parece que eu ia morrer dentro do banheiro lá, mas não quis falar nada para os médicos porque eu queria me dar uma de fortão, e isso é muito ruim, muito complicado, gente. Eu sei que eu tava querendo morrer lá e disse que tava tudo certo, que tava tudo bem. Terminei meu banho, voltei para o leito. Eles já na porta, assim, para me ajudar a deitar de volta e tal. Mas não vacilem, gente, se quase acontecer isso, tomem muito cuidado, não se esforcem de maneira nenhuma, porque uma cirurgia de abdômen na barriga, ela exige muito da gente, exige que a gente fique em repouso total, porque qualquer movimento o abdômen da gente força pra caramba e a gente não percebe, mas isso dá uma diferença grande, dá uma diferença enorme. Então assim, gente, ó, uma outra coisa que eu fiz muito errado, eu quando estava no leito da UTI, eu estava próximo de uma janela, e era um período de calor, bastante quente. E aí eu estava muito enérgico, queria se movimentar e tal. E eu sei que umas horas eu percebi que eu alcançava na janela com o pé, com a perna, e eu conseguia abrir a janela. Eu conseguia abrir a janela, empurrando. Várias vezes eu abri, não vou exagerar mais, 4, 5 vezes eu abri aquela janela com o pé. E isso, a gente erguia a perna, empurrar um pouquinho com os dedos assim, conseguir fazer a janela de correr, ela se abrir um pouquinho. É muito complicado, a gente faz arte e não deveria. Eu fazia isso escondido dos médicos, do pessoal que cuidava a gente ali. Não é legal, não façam isso, gente, não façam isso, porque a gente pode se machucar e isso não dá bem. Então, enquanto eu estava na UTI, eu tomei muito medicamento, muito remédio, e uma das coisas que eu percebi estranho que aconteceu comigo foi que eu tenho algumas pintinhas no rosto. Agora não dá de perceber, mas vocês vão ver nas imagens que eu vou colocar aí. Aquelas pintinhas se afloraram, elas ficaram muito mais pretas. Eu fiquei tudo manchado, tudo pintadinho, assim, as pintinhas que eu tinha ficou tudo realçada. E as minhas unhas, essa parte branca que a gente tem aqui, assim, quase todo mundo tem uma partezinha, essa parte branca, ela ficou muito mais forte, o tom de branco. A unha não crescia tanto, mas dava de perceber que aquele tom veio aqui mais para cima, mais para o meio da unha. As unhas ficaram moles, mais macias, assim, não sei explicar isso, o que foi aquilo, né? Eu acho que deve ser pelo excesso de medicamento e tal. E outra coisa que me incomodou bastante na UTI, gente, que a gente tem que tomar bastante cuidado, é para não ficar se mexendo, para não ficar na cama, para não ficar forçando a barriga de um lado para o outro, ainda mais quando a gente tem a sonda. No meu caso, a sonda ela entra aqui no lado esquerdo, e aí eu não podia ficar de lado. Até hoje em casa, depois de alguns meses, eu consigo ficar deitado dos dois lados e um pouquinho de bruço. Mas tem que tomar muito cuidado com a sonda, porque se essa sonda se movimentar, ela pode descolar da jejum, e aí você tocar de voltar para uma outra cirurgia de reconstrução. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. E uma coisa que é importante a gente prestar bastante atenção, que quando a gente está no hospital, a gente não vê a hora de sair. Aquela agonia, aquela angústia da gente querer sair do hospital, e isso é normal para todo mundo. Principalmente quando se passa aí dos 10 dias, 15 dias, a gente não vê a hora de sair. É muito louco isso. E, gente, por mais que a gente tenha essa agonia, mas nós tem que aguentar.
Tem que aguentar. Os médicos são formados para isso, né? Eles sabem o dia certo, o melhor momento para a gente estar saindo. Porque a gente sai do hospital, a gente vai fazer arte, a gente vai se esforçar. E é risco para a gente se machucar e tocar de voltar para o hospital, pior ainda, e ficar mais tempo no hospital. Então, deixa o tempo que os médicos sabem mesmo como proceder. Então, assim, ó, eu estou falando aqui de várias artes que eu fiz que não é legal, assim, no sentido de vários comportamentos que não ajudam no desempenho da nossa saúde enquanto a gente está num momento de recuperação no hospital. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Uma outra coisa que é importante é que se a gente demonstrar que a gente está bem no hospital, que a gente está legal, tá, que nem eu quis demonstrar que eu estava forte e tal, eles já me autorizaram para ir no banheiro. Se a gente demonstrar isso, os médicos vão deixar você fazer algumas coisas. Não estou dizendo para tu fazer dengue, barda, assim, estou morrendo, nada disso. Seja o mais real possível, o mais realista possível. Não está legal, está sentindo alguma coisa, tem que comentar, tem que falar para o pessoal, porque eles vão providenciar o melhor possível. E eu dei uma de durão que não estava sentindo nada e tal, e aí eles, que nem eu falei anteriormente, me deixaram fazer um pouquinho mais à vontade, e aí é complicado, gente. Não se esforce, não vacile enquanto está no hospital, quando está na UTI, e também depois que você ganha alta para vir para casa por um bom tempo de recuperação. Tem que tomar bastante cuidado. Se você demonstrar que está bom, os médicos vão deixar você fazer algumas coisas, mas só se realmente você perceber que você está bem, certo? Então, não se prolongando muito, espero ter contribuído. Se gostou, deixe seu like, que a gente vai fazer mais vídeos aí tratando sobre essa questão do nosso desempenho, nosso desenvolvimento com a questão da recuperação da saúde. Beleza? Então, a gente vai falar nos próximos vídeos sobre a aceitação da dieta, no meu caso, a rejeição da dieta, e até a busca de uma dieta adequada para quem naquele momento estava sofrendo com uma cirurgia de uma gastrectomia total. Então, deixe seu like. Se eu tiver contribuído com alguma coisa, comente aí e compartilha também, beleza?